Fala pessoal, bora comentar hoje sobre a parte de bancos, como é que foi o resultado do segundo TRI, olhando para o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, e também sobre as projeções de proventos para este ano. E também, no próximo ano, boa parte do mercado espera pelo crescimento do lucro nesses 4 bancos destacados, então se o payout permanecer parecido, isso poderia acarretar no crescimento no pagamento de proventos. E também iremos ver um estudo que aparentemente o setor financeiro, principalmente a parte de bancos, está muito barato em relação às suas médias. Daí a sugestão deste vídeo veio do Pedro, que é inscrito no canal, então comenta aqui abaixo alguma dúvida ou sugestão de vídeo, que em breve eu posso gravar comentando sobre a sua dúvida. Então, nesse quadro temos um resumo do balanço do segundo TRI, tanto no crescimento da carteira de crédito, o ROI que foi entregue, o PVP atual, o lucro e o crescimento, inadimplência se subiu ou caiu e também o valor de mercado atual de cada banco. Então o top 1 é o Banco Itaú, que entregou 8,9% na sua carteira de crédito e alcançaram 1,2 trilhão de tamanho na sua carteira de crédito. E no momento o Banco Itaú é o maior banco da América Latina. Fora isso, o ROI, que é uma métrica de retorno, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, cresceu para 22,4% e hoje é o bancão mais rentável da Bolsa Brasileira. Porém, tudo isso tem um preço. Por exemplo, o PVP de Itaú 4 é de 1,83, o que fica sendo, entre aspas, o mais caro em comparação com seus pares. Além disso, no segundo TRI deste ano, o Itaú entregou 10 bilhões de lucro, o que foi o maior lucro trimestral da história de um banco brasileiro, e o lucro cresceu em 15% versus o segundo TRI do ano passado. Então, apesar desse porte bem relevante do banco, ele ainda conseguiu crescer o seu lucro em uma taxa acelerada e acima do que o BB e o Banco Bradesco. Outro detalhe é que a inadimplência caiu para 2,7% e no momento o banco possui 338 bi de valor do mercado e é uma das empresas mais valiosas da Bolsa Brasileira. Já outra empresa, temos aqui o Banco do Brasil, quase 1,2 trilhão de tamanho total da sua carteira de crédito, e eles cresceram em 13%, o ROI também aumentou para 21,6%, PVP ainda abaixo do Q1, com um ROI de quase 22%, lucro 9,5 bi, e foi recorde, e cresceram em 8,2%. Mais um defeito é que o Banco do Brasil foi o único banco entre o Itaú, Bradesco e Santander que reportou crescimento na sua inadimplência. E também eles revisaram as suas projeções para cima no quesito provisões para devedores duvidosos. E um fato que chama atenção é que o BB possui um valor de mercado praticamente menos do que a metade do que o Banco Itaú, sendo que ambos lucram de forma parecida. Então existe uma discrepância muito grande entre o Itaú e o Banco do Brasil, que historicamente eram negociados com um desconto de 20% a 25%, e no momento esse desconto Itaú versus Banco do Brasil está bem elevado. Então sim, eu concordo que tem que existir certo desconto entre um bancão privado versus um estatal, mas esse desconto está muito discrepante em relação ao histórico do Itaú versus o Banco do Brasil, fora que no momento o BB tem entregue uma diversificação maior no seu resultado, já que metade do lucro é oriundo das suas subsidiárias, por exemplo, a Cielo, BB Seguridade, BB Elo Cartões, a sua gestora de recursos, entre outras empresas. E antigamente, as subsidiárias representavam de 15% a 20% do seu lucro. Então, no momento, o resultado está mais diversificado, o banco está mais rentável, tem um índice de eficiência melhor, a inadimplência permanece controlada, está bem rentável e ainda continua cotada por múltiplos muito baixos e abaixo do que o valor de patrimônio. Já outros nomes, temos aqui o Bradesco e o Santander, que eu acabei errando e não digitei a carteira de crédito, porém ambos entregaram crescimento na sua carteira de crédito. Mais um detalhe é que o Bradesco ainda tem entregue um ROI muito baixo, de 11,4%, e o Santander entregou 15,5%. E o que chama atenção é que todos os bancos entregaram crescimento na sua rentabilidade. E esse fato não é algo pontual nos bancões e até os bancos pequenos têm entregue um bom resultado e recorde de lucros. Outro ponto, o Bradesco permanece por um PVP abaixo do Q1 para Bradesco 4 e o Santander de 1,2.
Além do mais, ambos entregaram crescimento de lucros e também a inadimplência caiu, que estava bem elevada, principalmente no caso do Banco Bradesco. E também tem aquele ponto que o Bradesco possui 155 bi de valor de mercado e lucra praticamente a metade do que um Banco do Brasil e um Banco Itaú. Então perceba que o valor de mercado do Banco do Brasil está barato frente ao lucro que tem sido apresentado. Além do mais, eu achei esse estudo que é fantástico, que mostra o lucro líquido do Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander, olhando para cada TRI desde o primeiro TRI de 2010 até o momento. Então perceba que neste segundo TRI de 24, esses 4 bancos juntos entregaram o maior lucro trimestral da sua história. E perceba que a mediana do ROI foi de 16,3%, o que ainda mostra que é um sinal de recuperação e aparentemente ainda não seria um pico de rentabilidade. Então imagina se a mediana do ROI estivesse de 20%, 23%, então esse lucro trimestral consolidado ficaria bem maior do que o patamar atual, até porque o patrimônio líquido dos bancos estão bem maiores versus anos anteriores. Então realmente é fantástico, crescimento de lucros, e a cotação ainda não tem acompanhado todo esse crescimento no resultado. Outro ponto, alguns detalhes. O CEO do Banco Itaú destaca a perspectiva de pagamentos extraordinários, principalmente quando for reportado o balanço do quarto TRI, que acontece para fevereiro de cada ano, e caso positivo, tanto o Itaú e a Itaúsa poderiam pagar bons proventos. Então, para quem possui o Banco Itaú e a Itaúsa em carteira, pode aguardar, porque pode acontecer esse pagamento muito bom no início do próximo ano. E, em peso, o mercado projeta um dividend yield acima do que 8% para ambos os casos. Além disso, essa foto do Banco Itaú é fantástica porque há anos que o banco entrega um retorno sobre o patrimônio líquido acima do que o custo de capital médio, então perceba aqui em cinza que ano após ano tem acontecido uma criação de valor para o acionista. Então é um dos motivos que o mercado acaba precificando o Itaú bem melhor do que o Bradesco, o Santander e o Banco do Brasil, porque há décadas, de forma consistente, o banco consegue gerar muito valor para o acionista. E se pegarmos nos últimos 30 anos, desde o Plano Real, o Itaú foi a segunda ação que mais gerou valor para o acionista. E na média, eles entregaram mais do que 20% ao ano de retorno para o acionista, considerando apreciação mais reaplicação de proventos. Porém, isso só mostra o passado e retorno passado não é garantia de retorno futuro. Já sobre o BB, tem vídeo aqui completo, 9,5 bi de lucro neste TRI, o que foi o maior patamar da sua história, e também o ROI foi fantástico de 21,6%. Então barato e entrega um alto retorno. Porém, teve um defeito que desagradou o mercado, esse crescimento na inadimplência e também a perspectiva de crescimento nas provisões para devedores duvidosos. Mas a parte boa é que o Banco do Brasil deixou mantido a previsão de lucros de 37 a 40 bi para este ano. Então, até supondo uma piora nos custos, eles acreditam que ainda irão entregar 37 a 40 bi de lucro para este ano. Já no caso do Banco Bradesco, apenas uma curiosidade é que no segundo TRI deste ano, o Bradesco Seguros lucrou 2,2 bi e cresceram TRI versus TRI. E o ROI nesse segmento é de 22%, o que fica muito acima, mais do que o dobro do que o ROI que o banco tem entregue. Daí o que chama a atenção é que só a parte do Bradesco Seguros poderá lucrar uns 8 bilhões por ano se permanecerem com este lucro trimestral de 2 bilhões, e perceba que se essa empresa fosse de capital aberto, ela poderia ser avaliada por 80 até quase 100 bilhões de reais, considerando uma relação de preço sobre lucro na faixa de 10 a 12 vezes. E perceba que essa precificação não é nada irreal, é só olhar a Caixa de Seguridade, BBSE e Porto Seguro, que na média foram cotadas por um PL na faixa de 10 a 14 vezes. Então não seria nada irreal essa precificação de 80 a 100 bi na bolsa. Porém, tem aquele valor oculto porque hoje o Bradesco vale 155 bi na bolsa e só a sua seguradora representaria uns 50 a 60% do seu valor de mercado. Então, aparentemente, você compra um banco, leva uma seguradora que representa uma parte relevante do lucro e grande parte do seu valor de mercado, fora outros ativos valiosos do banco, que no futuro pode acontecer sim essa melhora e reestruturação até o banco entregar
resultados melhores. Então sim, poderia ter certa assimetria e o banco poderia estar barato se de fato acontecer essa melhora no resultado. Fora isso, eu fui no Investidor 10 para olhar qual foi o retorno em 2 anos, 5 anos e para 10 anos, e de 2 anos para cá, considerando a reaplicação do provento, tanto o Banco do Brasil e o Itaú entregaram na faixa de 50%, enquanto o Santander apenas 1% e o Bradesco caiu 13%. Então só o BB e o Itaú que entregaram acima do que o CDI, IBOV e a inflação. E agora para 5 anos que pega uma janela péssima lá para agosto de 19, que foi justamente o pico da bolsa e na época os bancos estavam caros e muito acima do que as suas médias. E também a bolsa em peso estava cara naquele período. Então é um período péssimo de comparação e mesmo assim o Itaú e o Banco do Brasil entregaram na faixa de 50% a 60%. E mesmo assim eles bateram o CDI no período. Agora, imagina no futuro, para quem comprou nesses preços baixos e foi acumulando, o que foi o meu caso, o retorno total de cada aporte realizado ultrapassou a faixa de 100%. Até porque, por exemplo, eu comprei o Banco do Brasil na faixa de 26 a 28 e ele pagou um caminhão de proventos desde então e ainda teve o desdobramento das ações e no momento está cotado na faixa de 27 a 28 reais. Então, só na cotação eu ganhei 100% de apreciação, fora os grandes proventos que foram pagos durante esse período. E tem aquele ponto, eu peguei esse provento, comprei mais ações, as novas ações geraram mais frutos, subiram na cotação, pagaram proventos, então tentem imaginar esse efeito multiplicativo com o passar do tempo. E agora, pegando para 10 anos, percebemos que o Itaú deu de lavada em tudo, 517%, o BB 236%, Santander 226%, Bradesco 70%, e o Bradesco nesse período foi péssimo e até perderam para a inflação. Porém, isso não quer dizer tanta coisa, até porque é uma ação que está passando por um momento difícil, estão se reestruturando para tentarem entregar resultados melhores. Então cuidado para não olhar também só para o passado, e a mesma coisa já aconteceu com o Banco do Brasil, nesse período que a cotação caiu, e entre aspas, ele perdia para o CDI, para o Ibovespa, mas quem estudou e acreditou no banco conseguiu uma performance muito boa na sua carteira. Então sim, se você acreditar em certa ação e você pagar barato, você pode conseguir um bom retorno na sua carteira. Além do mais, sobre indicadores, de preço sobre lucro, entre aspas, o mais barato seria o Banco do Brasil. E sim, eu concordo que sempre existiu um grande desconto em relação aos seus pares, porém, temos uma discrepância muito elevada. Então, se fosse para levar ao pé da letra, considerando o desconto médio entre os privados versus o Banco do Brasil, hoje era para o BB estar cotado na faixa de 6 a 7 vezes o seu lucro. Então, sim, tem um grande desconto em relação aos seus bancões versus a média que sempre existiu. Já no quesito PVP, também é o mais barato. Já no quesito Dividend Yield, o Banco do Brasil ganha. Já no quesito Margem Líquida também é a maior entre seus pares. Já no quesito ROI, o Itaú está no top 1, Banco do Brasil top 2, Santander top 3 e no top 4 o Banco Bradesco. Já no quesito ROA, retorno sobre ativos, o BB ganha. E no quesito taxa de crescimento de lucros, o Banco do Brasil ganha, já que seus lucros cresceram na média 13% ao ano de 5 anos para cá, enquanto o Bradesco e o Santander reportaram queda no seu lucro. Outro ponto que eu até comentei no início, realmente é impressionante a quantidade de bancos que têm entregue bons resultados, lucros no pico histórico, rentabilidade alta e ainda estão cotados por indicadores muito baixos, por exemplo, de preço sobre lucro, PVP, e tem pago proventos muito bons e acima do que as suas médias. E esse estudo, que foi feito pelo BTG, mostra que o PL projetado fica abaixo do Q6 para a parte de bancos, enquanto a média de janeiro de 2015 até o momento é de 8,6. Então, na média, os bancos estão descontados em relação à sua precificação histórica. E quem possui certo tempo de mercado sabe que antigamente o mercado pagava 10 vezes de preço sobre lucro para o Itaú, 12 vezes, 15 vezes, a mesma coisa para o Santander e o Banco Bradesco. E essa foto mostra um trecho da planilha para membros e temos aqui o PL projetado para este ano. E note que temos um grande desvio em relação à média que o mercado já pagou por essas empresas. Então temos descontos de 25% até 41%. E
E agora, quais são os maiores yields entre os bancões? Esse ponto mostra o dividend yield esperado para o exercício de 2024 e o Banco do Brasil possui um dividendo aguardado de 10 a 11%, o Banco Itaú e Tube 4, 7,3% e para Itube 3, acima do que 8%, Bradesco, 6,5% e o Santander, 6,3%. Então, até entre aspas, com um balanço fraco no Bradesco e no Santander, o mercado ainda espera que ambos poderão pagar acima do que 6%. Fora isso, eu omiti meu preseto porque está disponível apenas para quem é membro. Caso você possa interesse, se torne membro, tem uma planilha com mais de 70 empresas, mais de 400 vídeos, postagem de texto, tem meus aportes, tem um Telegram e muito mais. E tem aquele ponto, aqui eu não quero enrolar você, pegar seu dinheiro, etc. Se você assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. Então, se você gosta tanto do conteúdo, assina apenas um mês e você pode consumir tudo o que já foi postado. E por fim, vocês podem estar se questionando, se os bancões estão tão lucrativos, tão rentáveis, por que ele não sobe na cotação e por que o mercado deixa neste patamar de preço? E aqui eu coloquei vários pontos e também tem outros. Primeiro deles, que todo mundo já sabe e tem várias notícias circulando, o volume da bolsa está bem baixo e é o menor patamar de 5 anos para cá. Segundo ponto, estrangeiros têm retirado recursos da bolsa e, para quem não sabe, os estrangeiros representam metade do volume da bolsa e também grande parte dos recursos investidos. Já o terceiro ponto, os fundos de ações brasileiros estão com uma baixa alocação em renda variável e uma grande alocação em renda fixa. Quarto ponto, juros altos, que gera certa competição, que muitas pessoas preferem deixar na renda fixa, rendendo 10%, 11%, entre aspas, sem estresse, sem rolo, sem ter que ficar estudando e etc. Quinto ponto, competição maior no setor financeiro e tem várias fintechs crescendo em uma taxa acelerada. Então sim, isso acaba retirando uma parte da receita dos bancos e também que os bancos têm perdido participação no mercado. Então vários pontos acarretam nesses múltiplos baixos e abaixo do que as suas médias. Porém, eu acredito que em algum momento, não sei quando, o fluxo voltará para a bolsa, os estrangeiros irão colocar recursos, em algum momento irá acontecer um cenário de queda de juros, os fundos brasileiros poderão colocar uma exposição maior em renda variável e no momento é a menor exposição de 2002 até o momento, então tem vários pontos que podem agregar uma possível alta futura da bolsa. Porém, infelizmente, ninguém sabe quando irá acontecer e é aquele ponto que eu cito, só pega o ônibus quem está no ponto esperando. Então, quem fizer a sua lição, estudar, acompanhar as empresas, colocar boas empresas na sua carteira, reinvestir os proventos e for acompanhando as empresas para saber se a perspectiva ainda continua positiva, eventualmente pegará essas grandes altas que de tempos em tempos acontecem. E se for o caso, boa parte das pessoas poderão alcançar a liberdade financeira. Então, pessoal, comentamos aí brevemente sobre a parte de bancos. Aí comenta sobre quais bancões vocês investem e, em particular, eu só possuo o Banco do Brasil de bancão na minha carteira. Fora isso, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também considere trocar de corretora para o BTG Pactual, que é bem completa e é uma das melhores corretoras do país. E aqui abaixo possui um link de um formulário do parceiro do canal e através dessa parceria vocês poderão conseguir bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black. Aí caso você possa interesse, preencha o link aqui abaixo e aguardo o pessoal entrar em contato com vocês. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.